Olá! No dia 16 de setembro de 2020, o Copom manteve a taxa de juros básica, a Selic, no mesmo nível histórico de 2% ao ano. O futuro da nossa política monetária dependerá do quadro fiscal da nossa economia. Acreditamos que a manutenção desse patamar de juros dependerá impreterivelmente de como a economia real responderá aos estímulos fiscais, monetários e creditícios da postura fiscal altamente expansionista do governo devido à pandemia. Obviamente, não podemos esquecer da dinâmica de aprovação das reformas estruturais. Em relação à questão cambial, a pressão que é originada pela desvalorização do real frente ao dólar, embora se transmita para os preços dos alimentos na cesta de consumo do IPCA, não demonstra ser um fator de repasse significativo para o índice de preços como um todo. Em relação à retomada da atividade econômica, o Banco Central foi cauteloso. Isso pode ter relação com a questão da estabilidade financeira citada na ata do Copom, pois parte dos ativos são indexados à taxa Selic, em especial as LFTs, também chamadas de Tesouro Selic. Uma queda ainda maior da taxa básica poderia reduzir retorno das instituições financeiras, tendo em vista um juro pago mais elevado no passivo de uma parcela considerável de empresas, agentes e fundos do setor financeiro. Agora que você já está sabendo sobre isso, começa agora mais um Na Frequência do Copom. Hoje contamos com a presença de um convidado externo, o professor Wilson Mesquita de Almeida, é professor da Universidade Federal da ABC, é doutor e mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo e é autor de ProUni e o Ensino Superior Privado Lucrativo em São Paulo, uma análise sociológica, título que foi produto da sua tese de doutorado. Também contamos com a presença de Vinícius Alves, que é nosso membro do comitê editorial, e também mestrando em Economia pela Universidade Federal de São Carlos, e eu, Luísa Coelho, que também sou participante do jornal Economia Crítica e mestrando em Economia Aplicada pela UFSCar. Vamos começar? Hoje vamos aqui falar sobre graduação e pós-graduação. Iremos tratar um pouco sobre os percalços, as dificuldades, os acertos, os direcionamentos futuros da educação superior brasileira no âmbito da graduação e da pós-graduação. Né? Se a gente for iniciar ali, começar pelo começo, a gente vai ter que falar um pouco sobre o ingresso nas universidades de ensino superior. Né? Então, atualmente, a maior parte do ingresso das instituições de ensino superior é através do Enem. E dado esse contexto com o que a gente está passando agora, que é a pandemia, gostaria de abrir o debate com a pergunta: e se fosse nos anos 90? Se a pandemia estivesse ocorrendo nos anos 90 e tivesse que passar por esse processo seletivo de ingresso às IESs para iniciar esse debate de democratização do ensino e dessa porta que o Enem, né, que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele abriu no sentido de abarcar tantas nacionalidades diferentes, tantas mudanças institucionais e de políticas públicas. Por favor. É bem interessante a pergunta de vocês, porque antes precisa contextualizar um pouco o surgimento do Enem, para a gente justamente demarcar essa importância que você destacou aí nos momentos finais da tua fala, Luísa, e também verificar como seria esse cenário hipotético que vocês traçaram aí na pergunta. Quer dizer, como é que seria isso nos anos 90? Que a gente está enfrentando esse cenário aí né, teve todo o debate que vocês estão acompanhando, que ia ter o pessoal da escola pública ia ser prejudicado, porque com o ensino remoto, muitos ainda não têm acesso, e as pessoas das escolas particulares, com toda a dificuldade que a pandemia traz para todo mundo, as classes se portam nessa hora como em outros assuntos. E aí teria uma vantagem. Então, adiamento, várias discussões, vocês estão acompanhando isso. Mas o Enem, só para entender, ele surgiu em 98. E a ideia dele era ser um exame diferente do vestibular tradicional. O vestibular tem uma longa história no Brasil, longa e ao mesmo tempo recente, tem a minha idade,
praticamente, se vocês perceberem. Eu sou de 76, a FUVEST, que é da USP, é de 76. Então, no Brasil, um primeiro elemento que a gente tem que entender é que as coisas são muito rápidas, mas ao mesmo tempo muito recentes, coisas que pegam assim geração da mãe ou do avô da gente, certo? Então, o vestibular começa a se constituir, se institucionalizar a partir dos anos 70. Começa anos 60, mas vai se consolidar nos anos 70. Por quê, professor? Porque é aí que começa uma primeira ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, com todas as dificuldades de acesso de mulheres, de negros, de gente de baixa renda, mas é ali que começa a um pouco entrar gente que não era só da elite ou da classe média alta no Brasil. Tá? Isso é importante. Ainda muito pequeno, sim, porque em 70 que a gente vai ter 1 milhão de estudantes no ensino superior no Brasil, ou seja, 1970. Estou falando de 1870, tá? É 1970, ou seja, século XX, ao quê? 32 mil, mais 20, 50. Há 50 anos atrás, ou seja, há meio século atrás, que o Brasil começa a expandir, de fato, a educação, que é uma primeira onda de explosão que a gente fala no ensino superior. A outra é essa da geração de vocês, da minha, né, que eu entrei na graduação nos anos 90, final dos anos 90, 97, na USP, e a geração agora que aí tem o Enem como passa a ser o principal mecanismo de entrada. Por quê? Porque tem um movimento aí. Então, vou explicar rapidamente para contextualizar esse contexto, contextualizar esse cenário hipotético que vocês mencionam na pergunta. Então, o que acontece? A ideia era tirar um pouco o vestibular, que era muito rígido. Basicamente, você tinha os vestibulares das universidades, principalmente aqui em São Paulo, as paulistas, USP, Unesp, Unicamp. E aí, o que acontece? Esse formato trazia muitas dificuldades. Primeiro, acesso. Se eu quisesse prestar para a USP ou uma federal, eu tinha que ir me deslocar até a federal, né, em Minas Gerais, no Rio, até em São Carlos, a UFSCar, né? Só tinha no campus de São Carlos na época, eu tinha que deslocar até São Carlos para fazer. O que vai acontecer? Então, tem um primeiro elemento que é o seguinte, o conteúdo também, memorização, isso vem de debates, desde a Unicamp, em melhorar o debate, melhorar a forma das perguntas do vestibular, ou seja, fazer um vestibular mais próximo da realidade das escolas, principalmente públicas no Brasil. Então, o Enem, nesse sentido, ele tinha um sentido inovador. Então, ele era, no fundo, um exame para auxiliar o ensino médio, o estudo no ensino médio. Quais matérias a gente vai fazer para formar um ensino mais plural, mais interessante para o aluno do ensino médio? Só que o que aconteceu com o Enem nesses últimos anos? Isso começou a partir dos anos 2000, 2001, 2002. As públicas paulistas começaram a usar para a segunda fase só. Não sei se vocês conseguiram pegar esse movimento, mas a USP, o Unesp, você jogava uns 4 pontos ali, que para cursos mais concorridos fazia muita diferença. Para os outros cursos, nem tanto às vezes. Mas para medicina, direito, engenharia, que sempre são cursos mais concorridos, e outras carreiras, relações internacionais, faziam diferença. Bom, mas aí veio o SISU e o ProUni. Já no governo Lula, o que o Haddad fez? E aí foi realmente uma revolução, tá? Independente de colorações partidárias, que a gente está no momento que as pessoas perderam a noção do senso crítico, então, tudo que vem, seja à esquerda ou à direita, as pessoas ficam e não julgam o que é a matéria. A gente tem que ser crítico. Crítico é ver limites e avanços das coisas, independente de que seja seu amigo, seu parente, que seja um debatedor, porque nós somos seres humanos e temos fraquezas, e sempre tem pontos fortes e fracos dos eventos, somente em políticas públicas. Mas isso foi uma revolução. Por quê? Então, tem que explicar por que essa revolução. Primeiro, a partir quando eu faço, como nos Estados Unidos, o SAT, que foi até baseado também, tem vários estudos, eles pensaram nisso. Eu vou fazer uma coisa unificada. Então, se eu estou lá em Federal, eu quero fazer um vestibular para Viçosa, em Minas Gerais, eu não preciso me deslocar. Porque para me deslocar, eu tenho que pagar hotel, ficar lá, ir de ônibus, e isso a classe média alta que vai ter acesso. Então, isso foi uma revolução que está lá no Nordeste e quer fazer Viçosa, ou estou em São Paulo, vou querer fazer no interior. Antes, só para vocês terem uma ideia, na minha época, para você fazer direito, ou era USP, ou era Unesp em Franca. Não tinha mais direito, não tinha mais opções de direito, e até de cursos noturnos.
Direito ainda continua meio complicado, né? O exemplo não é muito bom, mas vamos pegar um outro exemplo, a Unifesp. A Unifesp só tinha cursos ligados à área de medicina, certo? E agora você tem Osasco, você tem o Pimentas, que é em Guarulhos, ou seja, expandiu. Você tem São José dos Campos. Então, esse é o primeiro fato. Ao unificar, eu não preciso mais ficar me deslocando para ficar fazendo vestibular. Então, eu não assumo cursos. Então, isso amplia a democratização para pessoas. Veja, a democratização é um conceito complicado, a gente pode discutir ao longo aqui da conversa, mas tem esse elemento de você. Por exemplo, muitas pessoas eram impedidas de fazer vários vestibulares porque não tinha grana para pagar. Até hoje é complicado. Tem isenção, houve um crescimento das isenções nas públicas paulistas e também nas federais, muito porque estudante pressionou, movimentos sociais pressionaram, então a USP dá 65 mil isenções, mas aí muita gente nem sabe que tem direito à isenção. Aí é uma outra coisa que a gente vai abordar depois, porque nesse processo de democratização você tem que ter acesso à informação, é a primeira briga, depois vem preparação, depois vem conhecimento, depois vem violência simbólica que o aluno da escola pública sofre, ou seja, é mais complexo, é uma interação de vários elementos, mas voltando à pergunta para fechar, houve essa expansão, muito bom, só que tem os limites disso. Ele virou um novo vestibular, com todas as dificuldades. Então, olha um outro aspecto. No Acre, ou em Roraima, mais precisamente, tiveram que fazer cotas dentro do Enem de lá. Por quê? Porque os estudantes de outras cotas para o curso de medicina, muitos estudantes de São José do Rio Preto, em São Paulo, que no interior você tem uma escola pública mais avançada em termos de conhecimento do que em outras partes, e também em algumas escolas centrais das capitais brasileiras, estavam pegando as vagas via SISU, via Enem. Então, vai criando essas estratificações. Por quê? Porque a gente sabe que o país é desigual. Se você está aí, houve muitos avanços, tá? Mas ainda a zona rural e periferias das universidades, você não tem ainda uma educação de mais qualidade, um professor mais bem formado, um equipamento escolar. Avançou muito comparado aos anos 80, mas ainda hoje há muitas dificuldades. Acesso à internet, certo? Hoje o aluno estuda pela internet para o Enem. Na minha época não tinha internet. A gente tinha que estudar o cursinho tradicional ou em biblioteca. Hoje, o aluno ele estuda, e o aluno só que se você pegar a exclusão digital no Brasil, muitos alunos não têm acesso à internet, à banda larga. Então, olha, ciências humanas eu sempre costumo discutir isso é o interessante dela, né? Há coisas que permanecem e há coisas que mudam a todo tempo, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, por que todo esse preâmbulo? Agora dá para saber. Se fosse nos anos 90, seria muito mais complicado, porque tecnologia ainda era muito complicada, não tinha internet. 89 a gente tem reserva de mercado informática no Brasil. 90, o Enem é de 98, mas em 94 já estava se discutindo a proposição do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a discussão dele, se você for resgatar, já do início dos anos 80, a Unicamp querendo mudar o vestibular, a Unicamp saiu, porque antes a USP fazia vestibular na Unicamp, saiu para fazer um vestibular com mais redação, valorizar outros conhecimentos dos alunos. É todo esse caldo que vai depois dar no Enem. Aí eles fazem o SISU para as federais, então amplia no governo Lula. É a primeira vez, para vocês terem uma ideia, que a federal vai ter 1 milhão de vagas. Até então, depois eu vou falar desse quadro com vocês, porque isso tem a ver com nossa estruturação do nosso sistema de ensino superior. Dos 8 milhões que a gente tem de alunos, 6 são do que eu chamo de ensino superior privado lucrativo. Eu estudei no doutorado isso, que é justamente um setor que, ao contrário do mundo, que tem ensino pago, o aluno paga, mas tem alto subsídio estatal nos Estados Unidos, Austrália, França, você não tem a figura do dono da universidade. Aqui você tem. E essa é a nossa principal peculiaridade. Por quê? Porque o governo militar, eles fizeram o quê? Eles não expandiram a graduação pública no Brasil. Então, hoje, você tem grandes grupos, você tem famílias que controlam isso e fundos de investimento, que eles já estão na Bolsa de Valores, e com isso não se desenvolveu a rede pública nos vários formatos, como tem no exterior. Curso igual a USP, Unesp, Unicamp, UFSCar, de pesquisa, FATECs, que é cursos tecnológicos, escolas técnicas federais. Por quê? Porque não se desenvolveu. Incentivou-se o ensino que tem dono privado, proprietário particular, certo? Ou seja, não é pagar. Pagar, isso tem. Lá no exterior, você vai na Michigan, na Califórnia, na UCLA, na UCLA e outras, você tem pagamento, mas tem forte subsídio estatal. E não tem dono de universidade, não tem um dono de Harvard, não tem um dono de Columbia, certo?
Aí tem tudo a ver com a tradição norte-americana e outros, do comunitarismo norte-americano, que é o seguinte, você cobra, só que você tem doação, tem subsídio estatal, porque é um bem público. Aí é uma outra discussão mais forte, mas no Brasil não tem isso. O predomínio é privado. Então, seria muito desafiador, eu acho que nem teria condições se fosse naquele cenário, porque a gente não teria estrutura integrada que, com todos os defeitos, o Enem ainda tem. Consegue, vocês sabem, né? Vazamento de prova, não sei o que, tal, na gráfica, mas, se você for pensar, ampliou muito. Então, seria respondendo diretamente a pergunta, muito complicado se fosse nos anos 90. A gente não teria tecnologia adequada para enfrentar, porque, como a gente está remotamente, a gente não tinha acesso à internet ainda. Eu acho que seria realmente só quando tivesse a vacina mesmo e voltasse que eles iam fazer. Desculpa a extensão, mas é só para tentar passar um quadro maior, tá? Do que foi esse surgimento do Enem, como ele se transformou num vestibular. Essa é a discussão hoje. Ele está como se fosse um vestibular, com escolas particulares e algumas públicas que vão melhor, escolas que se preparam só para o Enem, e aí as desigualdades que a gente já tem no sistema, elas aparecem, não tem como. Eu vou só fazer um comentário aqui, Vinícius, vou passar a palavra para você depois, só para... eu estou aqui com os dados do INEP de 2018 e realmente o ensino à distância tem sido ampliado nos últimos anos e também a matrícula, o número de matrícula em instituições de ensino superiores privadas tem também aumentado, enquanto que as matrículas em ensino superior pública eles chegaram numa crescente ali de 2009 a 2010 e depois eles começou a se estabilizar. Só para uma contextualização de como que está o cenário atualmente em termos de matrículas de instituição privada e pública e também da crescente popularização, né, do ensino à distância. Bom, eu acho que o professor mapeou bastante, tema bem muito amplo, mas conseguiu com bastante poder de síntese falar sobre bastante coisa, né? Eu acho assim, acho que vou puxar agora aqui para o lado do livro dele, né, e da tese de doutorado, né, que é a questão do ensino superior privado, que foi comentado aí mais no final, né? Você comentou dos dados. É impressionante, né? Porque ele comentou brevemente, e eu já vou emendar uma pergunta, né, um comentário barra pergunta, que a ideia é a seguinte: você teve dois movimentos nessa década passada, né? Um movimento de expansão do ensino superior público, com até os caras aqui, que é a universidade que a gente está fazendo, a gente é mestrando do programa, é fruto dessa expansão, do Reúne, né? Enfim, e você teve uma ampliação muito grande, e na década passada que foi um momento de bonança econômica, vamos colocar assim. A economia de 2003 e 2010 cresceu 4% ao ano, enfim. E nós agora estamos passando por um momento de uma década, a década perdida, não a década de 80, né? A década perdida é a atual, dos anos 2010. E nós estamos vendo esse problema. Nós tivemos uma expansão muito grande e essa expansão ela continua, né? Você tem uma demanda, você tem um Enem ampliado e tal. E como é que a gente vai fazer para poder impedir com que esse, pelo menos amenizar, né? Com que esse problema não se agrave, né? Que é você ter uma expansão que foi contratada na década passada e que, por questões institucionais, tem que ter continuidade, uma demanda da sociedade. A sociedade elegeu políticos que valorizavam isso em algum momento, e agora tem um momento de situação fiscal muito complicada e que dificulta a continuidade até do que foi feito na década passada. E, paralelamente a isso, a gente viu na década passada uma expansão muito grande das isenções fiscais para o ensino superior privado, que, como o professor falou, ele criou uma espécie de cartelização do ensino privado, né? São pequenos grupos que dominam, é uma espécie, você estava pensando antes até de entrar aqui para gravar o programa, que virou uma espécie de capitania hereditária, né? Tem aquelas figuras dos donatários, dos pequenos grupos assim, e isso, você consolida um ensino de baixa qualidade. Os dados mostram que, de avaliação do MEC, que as instituições privadas, em grande medida, têm problemas de qualidade e, ao mesmo tempo, você tem também uma situação que aí é complementar à questão pública, que é a escassez de poder dar condições de subsídios para esses grupos. Então, eu acho que, em algum momento, o MEC, o governo eleito, enfim, vai ter que fazer uma escolha de dar benefícios para esses grupos ou escolher o ensino superior, porque a gente vê que pela questão, até a produção científica, inclusive do professor aqui, que o ensino superior público de fato é o que tem a qualidade. O ensino privado, pelas características institucionais, tem problemas. Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser uma discussão difícil. A gente teve uma vitória na educação básica com o Fundeb, uma vitória também que eu acho que é a inconstitucionalidade da escola sem partido, mas acho que o tema
e vai focar nisso, porque a gente está vendo uma disputa por recursos públicos que na educação tem que se acirrar. Eu gostaria de ouvir o que o professor tem para dizer disso e de uma forma geral. Assim. Não, perfeito, Vinícius. Na verdade, você coloca um desafio maior. E esse desafio é estrutural. Vocês fazem economia, vocês sabem o que essa discussão tem, né? Eu também gosto de estudar economia, as correntes e tal, e isso implica. Então, o fundo da questão é isso que você falou. O que acontece? Quando eu estou falando estrutural, porque a estrutura do nosso sistema de ensino superior é assim. Por que foi assim? Porque historicamente foi assim. O Brasil teve um ingresso muito tardio em expandir a educação. Só para vocês terem uma ideia. Para eu chegar até o ensino superior, tem os níveis anteriores. Até 1973, existia uma coisa no Brasil chamada exame de admissão. Significa o quê? Como o Brasil, na sua história, não fez uma ampliação do ensino superior público, educação, e aí tem a ver com nossa colonização, o valor que dá a educação. Só para vocês terem uma ideia, os países da Europa Ocidental, desde 1850, que começa já a ter expansão do ensino fundamental, ou seja, século XIX, tá? Segunda metade do século XIX. Aqui no Brasil, até 73, você tinha o quê? Não se expandiu os colégios públicos, a rede pública, e você tinha escola secundária, como é particular. Como é que eu sei isso, professor? Pergunta para o seu pai ou sua avó como é que era estudar no ensino superior público antigamente. Ele vai falar, não tinha muita escola pública. Se eu estou na zona rural, pior ainda, eu tinha que me deslocar até a cidade polo. Então, se eu estou em Ribeirão Preto, eu tenho cidades que moram na região ali. Se eu estou em UFSCar, Sorocaba é a região onde vai ter o colégio público e as pessoas dos municípios próximos têm que se deslocar até lá. Então, isso vai o quê? 73, vamos falar assim, não tem mais o exame de admissão, e aí é a primeira vez que você vai ter um ensino fundamental de 8 anos. Tá, eu estou falando do fundamental, só para vocês terem ideia. Então, ensino superior é só na década de final de 60, 70 que vai começar. E aí, com essas características que eu pontuei antes, era um setor que os militares fizeram o seguinte, não vou expandir a rede pública, eu vou dar crédito para essas pessoas que eram empresários de cursinhos que preparavam para as poucas universidades públicas que existiam na época, que eram o quê? Públicas e confessionais, porque a Igreja Católica e outras denominações religiosas tinham universidades. As PUCs, que a gente fala, Pontifícias Universidades Católicas, tem vários locais, certo? Fora isso, Mackenzie, Presbiteriano e outras ordens metodistas, tal, que no fundo das religiões, denominações cristãs que tinham universidade. Isso desde o século XIX, conventos e assim vai. Mas com pouca gente. Então, o que você tem no Brasil? Os militares fazem o seguinte, eu vou dar isenção fiscal, vocês não vão pagar impostos, eles nunca não vão pagar impostos, e eu vou fazer o FIES, que é um fundo, que é o seguinte, o aluno vai entrar, o governo subsidia, e depois, quando ele entrar no imposto de renda, ou seja, quando ele conseguir um trabalho formal, ele paga, restitui para o Estado. Bom, vocês já sabem como é que é. O FIES sempre foi perdulário, rumo os bilionários, porque o Brasil, vocês são economistas, sabem, a gente tem o salário médio real é muito pouco no Brasil, tá? Muito pouco, tá? Tá falando que vai fechar a reunião daqui a 10 minutos, beleza, mas qualquer coisa, mantém contato aqui, tá? Qualquer coisa, anota meu telefone também já, 99203-0118, pode mandar um WhatsApp também, a gente vai, se tiver alguma perda de conexão, qualquer coisa, tá bom? Então, aí, Vinícius, o que acontece? Foi uma decisão pública. Eu não vou expandir, porque também tem interesses militares econômicos. Na época, lembra do milagre econômico? Eu queria expandir a infraestrutura do Brasil e eles concentraram em pesquisa, energia nuclear, Angra e Transamazônica. Então, era o Brasil nacional expandindo ali. E aí, para inverter essa coisa na rede pública, criar uma rede pública grande, ia gastar grana de outros setores. Então, eles falaram o seguinte, eu vou subsidiar esse setor, fora as conotações ideológicas que tinham. Todos esses empresários de ensino tinham ligações com o governo militar, tá? Digênio, Etevaldo Siqueira, que era dono da FMU. Se você for mapear a história, todas essas pessoas tinham ligações ideológicas. Por quê? Porque para aprovar curso no MEC, eu tenho que vir lá do Congresso Nacional. Então, eles mantêm representantes desses ensinos privados lá fazer o lobby. Hoje são os grandes grupos que aí já é nessa bonança que você falou. Então, rapidamente, isso é na estrutural nosso. Eram pequenos cursinhos, depois viraram faculdades, depois nos anos 80 universidades, e na década de
de 2000, como você bem falou, houve a expansão, boom da commodities, China, muito dinheiro no Brasil. O governo PT não mudou essa estrutura, e aí as pessoas mais progressistas, é uma crítica que é feita ao governo, podia se expandir uma rede pública. O Haddad usa um argumento que é uma falácia, ele fala, não, a gente não tirou dinheiro, realmente, ele não mexeu nos 18%, mas ele deixou, investindo mais de 13 bilhões entre 2010 e 2014, foram para os grupos, 13 bilhões de reais em 4 anos. Só que, ao outro tempo, de novo, a gente tem que ser crítico, o governo Fernando Henrique não criou uma vaga numa federal, nenhuma federal. A UFRJ deixou de pagar a conta de luz. Não existia a extensão, como vocês têm aí, da UFSCar e outras do Brasil afora. Não tinham foi uma revolução no Brasil, interiorização das universidades federais. Antes, para você fazer a universidade federal, você tinha que ir até no Ceará, Fortaleza, Salvador, UFBA. Não tinha federal, como eu falei com vocês. Não era nem federal, era a Escola Paulista de Medicina, tá bom? Então, isso é uma revolução. Então, vamos ver as coisas de forma crítica. O PT, nesse sentido, o governo do Lula, principalmente, depois da Dilma, mas principalmente com a visão do Haddad, uma visão integrada, expandiu muito, né? Então, para fazer até doutorado, você tinha que sair e vir para São Paulo. Então, foi uma revolução. Só que, ao mesmo tempo, ele não mexeu nesse setor privado lucrativo. Por que eles não mexeram? Porque também tem limites. Esse segmento, eu estudo isso, eles conseguiram ganhar, eles já tinham muito dinheiro. Olha, quando eu não pago, economia básica, quando meus custos operacionais, eu não tenho, de onde vem o dinheiro? Do pagamento da mensalidade. Só que, se eu não tiver, como agora, recessão, mas eu não preciso ficar pagando despesas, porque eu tenho isenção de impostos. Nenhuma empresa e a gente que é pessoa física tem isso. Esses caras sempre tiveram isenção fiscal. Aí, quando começou a querer cobrar a partir de 88, e até o governo Fernando Henrique cobrar, eles vão lá com lobby, aí fizeram o ProUni, que é o quê? Trocam vaga por isenção. Então, mesmo em situações de crise, Vinícius, o ProUni mesmo eu estudei, ele surgiu para meio que dar um balão para esse pessoal não afogar no oceano, certo? Porque estava crise do governo Fernando Henrique. Nos anos 97 vai ter economia pura. Crise da Rússia, México e Coreia do Sul. 20% desempregados no Brasil. E aí eles deram grana, literalmente, como? Não paga despesa. Então, seus custos operacionais ficam mais tranquilos ali. Bom, o cenário agora é complicadíssimo. Por que é complicadíssimo? Porque justamente é o que você está falando. A gente está num momento de recessão, e na recessão, Keynes e outras coisas, como você pode ser liberal ou não, existem fatos na economia. Se você trava, as pessoas o que fazem? Eu não vou gastar, está em crise, eu contenho o meu consumo. Só que você precisa do quê? Você precisa investir, você precisa de investimento público. E quando eu falo com educação, quando eu mexo com educação, é mais complicado ainda. Eu preciso expandir, e aí todas essas coisas, expandir onde? Onde tem qualidade. E o setor privado lucrativo, você já matou a questão. Como as características institucionais dele não permitem. Por quê? Para reduzir, ó como é que é complicado. Para reduzir custo, eu tenho que tirar justamente onde tem a qualidade. Professor bem formado, aluno bem formado, ou minimamente selecionado, então eu não faço vestibular. As privadas não têm vestibular. Eu sempre defendi que teria que ter nem para os vestibulares, todas as privadas, como obrigatório. Eles não têm. Agora, o aluno que entra no SISU e do ProUni, ele tem que fazer. Então, veja, o ProUni seria um bom programa, seria melhor ainda, ele ajuda nessa coisa democrática, mas ele podia estar integrado com a expansão da pública. Isso o governo PT não conseguiu fazer. Como? Enfrentando esse pessoal. Aí é complicado, porque eles têm articulação em todos os partidos, do PSOL até da extrema-direita até a extrema-esquerda, os caras têm gente trabalhando para eles, porque eles conseguiram o quê? Dinheiro, e aí depois vem fundo de investimento e apoio político. Eles têm uma frente parlamentar em defesa do ensino superior privado, que congrega deputados e senadores. Então, isso foi construído ao longo de 50 anos. Em 2020, eles estão fazendo 50 anos de setor no Brasil. Então, são desafios imensos. Agora, você falou realmente, se não fosse isso, não teria expansão das federais, o custo de vocês. Então, realmente, para quem quer um país mais avançado, aí até um juízo de valor, mas também de pesquisa, porque quando você pega a pesquisa, você vai ver que a pessoa formada na universidade pública não é só questão de desempenho, tá? Por exemplo, se eu estou numa privada, eu estou lendo um livro de um cara que passou pela economia na UFSCar, certo? Se eu estou no HC,
Se está fazendo uma vacina no HC, é porque teve a Faculdade de Medicina da USP. Se eu estou em São José dos Campos, eu tenho um ITA, tem um avião que foi feito em Embraer, mas quem foi? Foi um físico que passou para a Universidade Pública. Então, é isso que as pessoas não entendem no mundo. Não é questão é bem público, certo? Porque você é formado aí, se você for trabalhar de investimento ou ser um professor de economia, eu quero que o Vinícius seja bem formado. E ele passou num local que o formou. E ele vai gerar emprego, como lá, ainda que tenha críticas, mas se você for empreendedor, você vai abrir emprego. E se você for um bom professor da rede pública, você também vai estar contribuindo para o conhecimento da nação e para o desenvolvimento. Então, tem muita coisa ideológica que não permite isso, distinguir isso, entendeu? Então, é um desafio tremendo. A recessão agora e a coisa ideológica que está nesse governo, só anti-ciência, complica mais ainda. O Guedes, lá, que é ministro, a irmã ligada a Croton, né, que é o maior grupo aí que tem. Até agora, só não fizeram porque a gente não está tendo nada, né? Vocês estão vendo, a recessão é complicada. Antes dessa pandemia, a gente está num cenário complicado. Então, está tendo pouca restrição de recursos. Tem poucos recursos para investir, seja na privada, seja nas públicas. As privadas, semana passada, eles estão pedindo que não tenha Enem para os pronícios, porque está no quadro complicado. Tá, aí eu não sei agora, eu acho que a gente passa para o debate de... Eu estava pensando em talvez passar para um debate de função do ensino privado e versus função das FATECs versus o surgimento das faculdades públicas no país. Porque o que acontece, as faculdades públicas no país, elas foram uma necessidade da elite, né? Então, quando surgiram as primeiras faculdades, e justamente também depois de muito tempo, principalmente com a inserção das cotas, né, que começou a ser muito menos elitizada as universidades públicas. Então, na verdade, são dois debates diferentes aqui, mas eu acho que justamente faculdade pública, como que ela tem sido até então muito elitizada. Então, as pessoas de maior renda, as pessoas que tinham acesso às escolas particulares, que tinham melhor ensino, poderiam ingressar. Com o Enem, teve também esse tipo de democratização, as questões de que várias outras pessoas puderam ingressar também através do Enem, mais ainda através das cotas. Só que mesmo assim, e aí eu acho que é interessante talvez fazer o paralelo do que está acontecendo agora, né? Mesmo assim, existe por parte do governo federal, assim, por parte de políticas, né, federais e estaduais, existe uma inserção muito grande no ensino privado, né, essa motivação para ampliação do ensino superior através do ensino privado e também uma crescente nas matrículas de ensino privado, enquanto que há uma estabilização no ensino público. Na verdade, são várias coisas que estão acontecendo e que aconteceram e que eu acho que é interessante talvez também ver qual que está sendo exatamente o papel da universidade particular atualmente, visto que tem um investimento e visto que existe também essa faceta da universidade particular que visa o lucro, né? Então, acho que é um pouco assim para começar esse outro debate. Não, perfeito. Olha, só finalizando a do Vinícius lá, que estava, Vinícius, ele tinha colocado perfeito, capitanias hereditárias. Então, o que aconteceu? Esses empresários que estavam por cursinhos, depois teve esses incentivos privados do Estado, incentivos estatais, via isenção e via FIES, que é o fundo que foi criado em 76 pelo Jabas Passarinho, certo? Que era ministro da Justiça, da Educação do governo no regime militar. E aí o que aconteceu? Esse pessoal teve acumulação patrimonial, vocês que são economistas entendem. Quando eu não tenho despesa e custos operacionais, mesmo em situação de recessão, eu mantenho ali, eu sobrevivo. E na situação que eu ainda tenho entrando mensalidade, pagamento de aluno, eu tenho capital.
Bom, depois eles fizeram associação políticas. O que vai acontecer no governo Lula? Muita liquidez, muita grana entrando, certo? Grandes grupos. Começa quando, professor? 2005. A Laureate compra a Ibi Morumbi em São Paulo, e aí no Rio depois a Estácio compra a Uniradial em São Paulo, e depois você já sabe, hoje já são fundos de investimento. C Educacional, Croton e Estácio, são os 3 principais grupos, certo? Com dinheiro de fora, né? E quem ajudou essa consolidação? O Paulo Renato, que era ministro do Fernando Henrique. Ele que foi, não existe mais, mas a consultoria, Paulo Renato, consultoria dele e do filho dele, que auxiliou. Então, o cara foi ministro, sai, numa quarentena muito rápida, vai auxiliar esses grandes grupos. Então, aí tem outras discussões que a gente não vai poder discutir aqui, mas em outros momentos, se vocês quiserem, eu aprofundo. Ligações políticas, projeto de partido, PSDB, PT, tem uma série de elementos que entram aí também. Tá? A visão de mundo, visão mais liberal e visão menos nacional desenvolvimentista, menos ligada ao público, mais ligada a uma coisa meio privatista. Vocês sabem disso porque na economia há isso, né? Uma coisa é eu falar com um economista da PUC do Rio, outra da UFRJ e da Unicamp. São linhas diferentes, porque economia é ciência humana e tem debates diferentes. Uma coisa é não fiscal, outra coisa é o FABC, vai estar mais próximo do que uma... GV já tem linhas diferentes. Tem um Bresser, tem um Nakano, e já tem outro que também é mais liberal, o outro é mais keynesiano. Enfim, são as multiplicidades. E isso também impacta a visão de política pública, tá bom? Mas voltando para a questão que você colocou, Luísa, que são várias, mas pontuar rapidamente uma coisa. Elite é um termo que tem que tomar cuidado. Tá certo. Por quê? Porque educação é uma coisa que, até se você for ver no exterior, são as camadas mais ricas que têm acesso. Mas a educação, a universidade é um espaço da classe média. Só que classe média nas ciências sociais é um conceito complicadíssimo, porque você tem uma linha imensa. Você tem uma classe média alta, que já tem próximo ali da elite. Num país como o Brasil mesmo, quem ganha 5 salários mínimos já está na classe B1, certo? Porque a gente é muito desigual, escravidão, colonização, commodities, não é um país que desenvolve, não é um país que distribuiu renda. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem o pai e a mãe, já com escolaridade alta, nasce numa família com um irmão, faz uma escola particular, como a Luísa colocou, ela já tem muita chance de ingressar na universidade pública, que é concorrida. Por quê? Porque ela tem os elementos que aí os estudiosos, Bourdieu e outros, falam: capital cultural, informação, porque o pai já fez a UFSCar, ele vai falar: ó, Luiz, é assim, assim, você faz, você se prepara no cursinho tal, e a Luísa já faz uma escola X. Então, eu estou pegando a Luísa como exemplo aqui, mas isso serve para todo mundo. Resultado: a chance de uma Luísa, comparado com um aluno negro, da periferia, certo, entrar, que é de uma família que ele vai tentar ser o primeiro a ser da geração da família dele, já entrar na universidade, é bem maior. Então, esses elementos, no mundo, se eu for nos Estados Unidos, vai ter estratificação, vai ter escolas melhores, vai ter os guetos lá. Agora, a renda per capita dos Estados Unidos é bem maior que a nossa. Então, a gente tem que considerar isso. Então, elite, porque eu estou falando, tem que tomar cuidado. Porque, assim, o Florestan Fernandes fala isso, tá? Até nos anos 30, você tinha só elite e entrava na universidade pública no Brasil. A partir de 30, 40, 50, 60, já vai ter gente... Ah, professor, mas quanto era? Poucas, mas era. Já começar... A classe média vai começar a entrar. Geralmente, gente de uma burguesia que caiu. Isso tem... A USP é dessa história, tá? Só que já tinha o pobre, preto, baixa renda, mulher, não, né? Revolução feminista, mulher... Antes a mulher era só o quê? Só tinha curso com pedagogia. Hoje você tem, ó... Eu estou conversando com o quê? 2 mulheres aqui, certo? Então, isso é novo. Vocês fazendo economia, mulher fazendo engenharia, mulher sendo... Isso era até 70 para baixo, você vai ver, você conta nos dedos. Então, isso é uma revolução, e uma revolução que teve. Agora, ainda há muitos gargalos, né? Mulher tem mais competência ou tem a mesma competência e ganha menos. Por quê? Aí entra a questão do gênero. Então, é múltiplo, a gente tem que sempre entender o processo. Mas, realmente, se a gente for pegar numa visão mais básica, olha, professor, gente de camada de alta renda e alta classe média que entrava na universidade, sim. E aí vem o papel do Enem, porque democratizou, a gente discutiu na primeira pergunta, possibilitou, primeiro, uma mudança no vestibular, conteúdos menos ligados ao vestibular tradicional, que, vamos ser justos, até hoje, certos conteúdos que dão na escola pública, o aluno não tem, certo? Quando ele for prestar um vestibular de uma federal,
o de uma USP, principalmente nos cursos mais concorridos, do médio concorrência, economia e outros, esse aluno não tem, ele não tem inglês. O inglês que eu sempre falo, o inglês que dá na escola pública não cai na FUVEST da USP. Vocês sabem disso. Porque aí tem a ver com a desigualdade estrutural. Além desse aí eu sou especialista em ensino superior, mas a gente tem que estudar as outras coisas. O que houve no Brasil? Um declínio da escola pública. Justamente, Luiz, e aí tem a ver com a tua pergunta, justamente nos anos 60 e 80, quando o povo, entendido como mulher, negro, baixa renda, classe média baixa, começa a adentrar, ter acesso à escolaridade no Brasil, devido a essas desigualdades, justamente nesse momento que tinha que expandir escolas, expandir formação de professores, o Estado cai fora. Não investe no setor, nas particulares. E aí vem as crises que vocês sabem, década de 90, década de 80, recessão, agora mais ainda. Então, isso é um aspecto estrutural nosso. A gente não desenvolveu uma rede pública, um bem público. Isso, se vocês quiserem, vão para a saúde, é o mesmo movimento. Você tem planos de saúde horríveis e você não tem um SUS, que é um modelo ótimo, mas se fosse implementado o SUS, não teria rede de saúde que são bilionárias no Brasil. Só que, assim, não dá para fazer as duas coisas. É isso que são as escolhas políticas e de debate e de enfrentamento. Se a gente tivesse... Vê se no Canadá você paga alto imposto, né? No norte europeu, alto imposto, né? No welfare state lá. Só que você, se bater a cabeça, você não vai ter custo com o plano de saúde. O hospital vai te atender, certo? Você vai ter uma escola pública. Então, isso seria uma sociedade mais avançada. Eu não estou querendo saber se a Luísa fez escola particular. Eu sei que ela fez, tudo bem, ela teve condições de pagar, só que na minha escola pública da periferia eu estou tendo o mesmo conteúdo que a Luísa. Aí sim a ideologia do mérito faz sentido. As pessoas costumam confundir isso, tá? Mérito existe. Você batalhou para entrar na UFSCar. Só que o mérito está ligado ao social. Uma pessoa negra, de mais baixa renda, mulher da periferia, tem menos condições. Então, eu não estou fazendo uma disputa equalizada. É isso que as pessoas não entendem. Aí começam a fazer umas discussões porque não discutem os conceitos. Então, realmente, ainda houve avanço, não é mais de elite, já indo diretamente no que a Luísa colocou como ponto para a gente discutir. As cotas tiveram papel fundamental. Por quê? Porque, um dado para vocês, e esse dado já é velho, 26% da população negra no Brasil não completa o fundamental. Significa que ele nem vai para o médio. Se ele não tem o médio, ele não consegue concorrer ao ensino superior. Então, esse aluna ou aluno negro, mulher, menina ou menino negro que ultrapassa, ele já furou um bloqueio fenomenal até chegar para disputar com as cotas. Então, não vai cair a qualidade, isso é besteirada, certo? Que as pessoas que não eram especialistas começaram a falar, isso é idiotice, é quem não estuda. Qualidade tem outros aspectos superior. Agora, de novo, o pensamento de cotas não vai resolver tudo, porque tem uma desigualdade estrutural da escola pública. Como é que é essa desigualdade, professor? A escola pública, como ela foi detonada literalmente desde a ditadura, o que acontece? Começa na informação. Você está lá na periferia, o professor que está te dando aula, ele não foi formado na UFSCar nem na USP como eu. Vocês estão aí e eu que fui na USP. Geralmente ele não está. Ele vem desse setor privado lucrativo, tá? Que é só interessado no lucro. Ele fala, se eu não passei, por que você vai passar, Luísa? Você não vai passar, você não vai fazer economia. Economia é para classe média. Então, já começa a coisa que a gente chama violência simbólica contra o aluno da escola pública, que é fundamental. 2, esse aluno não tem formação de cursinho comunitário, de que tem cotas que ele pode prestar, de que tem FATEC, ele tem cotas, ele pode prestar. Então, informação, violência simbólica, eu nem cheguei no 3º nível, preparação. Tá, gostei, me formou, agora eu quero disputar o UFSCar porque eu quero fazer uma pública. Aí você vai ter que falar a realidade para o aluno, olha, o vestibular tem cursinhos, o que você faz, tal. Então, são 3 elementos até ter essa completude da coisa, entenderam? Só que, realmente, esses outros movimentos, as cotas e o Enem, como você pontuou, Luísa, foram fundamentais para furar mais esse bloqueio elitista. Aí você pode falar assim, elitista, tá? Essa observação da elite, eu só falo isso porque eu falo isso com as pessoas, no livro da USP eu já falava, eu fui estudar aluno de baixa renda da USP, o pessoal fala, mas como, a USP só tem elite? Não, cuidado com um pouco desse discurso, nós e as pessoas mais progressistas têm que ter cuidado, por quê? Porque o pessoal do setor privado usa isso para privatizar a universidade pública, tá vendo? Só tem riquinhos lá, só tem riquinhos na UFSCar. Então, como só tem riquinhos, e não é assim, se você pegar as federais, o perfil das federais, vocês vão ver que tem a sociedade, cursos muito concorridos, alta classe média e elite.
medicina, engenharia. Por quê? Porque alta concorrência, você não tem que ficar, você não pode trabalhar. Se você pegar os alunos que entram em medicina, se você tiver 1.500 para baixo de renda, você quase não entra. É um ou outro que sabe que é exceção que confirma a regra. O resto é tudo dessa renda para cima. Então são dados, são fatos. Agora, tem a pessoa que mora na periferia, que na minha época era menos, agora está mais. Agora, professor, é o dominante? Ainda não. Aí o elitismo, você pode falar que ainda está aí, essas práticas elitistas que a gente tem que mudar. Mas isso depende do quê? Mudar a política do setor público, ter uma escola pública mais plural, com mais conteúdo, com laboratório, com matéria dada de fato, sem greve. Quando eu entrei na USP, tinha greve, todo maio tem greve. Não pode ter isso, entendeu? Não pode. Aí, lógico, tem que verificar o quê? Professor tem que pleitear as reivindicações de professor, mas, assim, sindicato também. Tem uns sindicatos que o pessoal é complicado também, eles só querem coisas corporativistas. Então, é uma coisa, é difícil ficar falando isso, que a gente, né, pessoal mais progressista, mas existe, é fato. Só que o que eu posso fazer? Eu não posso dar argumento para a galera que é liberal conservadora no Brasil, que quer privatizar a universidade pública. Por quê? Porque quando uma pessoa entra na universidade pública, ela não está só assim, a Luísa, não é isso que eu estava falando com o Vinícius. Depois que você, a Bruna e o Vinícius se formarem, vocês vão dar algo a mais para a sociedade, porque vocês foram melhores formados, porque não foi só o investimento, não é o desempenho individual só de vocês entendem? Essa visão de que é papo furado na economia, desculpa, de externalidade, não sei o que, um professor da FE lá da USP fala isso é uma bobeira, isso é uma bestagem. O Brito Cunha, Carlos Henrique Brito Cruz, que é da FAPESP, foi da Unicamp, ele fala muito bem. As sociedades, desde o século XIII, criaram universidades, não é porque é rico ou pobre que entra, é para desenvolvimento. Isso aí tem a ver com, né, iluminismo, esclarecimento, ciência, entendeu? Desenvolvimento, vacina. Aí você pode pegar na economia, melhores políticas públicas, economistas, baseado em dados, em estatísticas, em ciências humanas, melhorar a coisa. É o que a gente não está tendo hoje, entendeu? Ciência, vacina não é importante, usa cloroquina, mas como é que você está falando isso? Como é que você sabe isso? Outra coisa, se eu não sou economista, tem gente que se mete a falar economista, não, peraí, tem que respeitar. Vocês estão estudando aí, entendeu? Então, eu estou falando com você alguma coisa porque eu leio economia. Então, hoje todo mundo quer ser especialista e sem entender o assunto, sem entender a história. Então, só tem rico na universidade. Tem? Como é que você me prova isso? Você viu o perfil dos cursos? Então, sabe, se não voltar isso, a gente fica preso a essas coisas. Mas, realmente, avançou nisso. Agora, você colocou um outro tema que, se vocês quiserem, depois eu falo das FATECs, tá? Só uma coisinha última que é importante. Privada, não é que, olha, veja, igual o ProUni, eu estudei, mas eu não sou nada contra o ProUni, não sou contra o aluno. O aluno está batalhando igual eu batalhei, e vocês batalharam para entrar numa pública. Na minha época, não tinha ProUni. Então, ou eu entrava numa pública, ou eu não fazia, ou eu pagava uma universidade privada. Então, o primeiro elemento, isso é fruto de pesquisa, tá? Quando o aluno de baixa renda considera, ele não é considera prestar a universidade pública, ele não é o prestígio da USP, da UFSCar. Isso tem também, mas é a gratuidade, ainda hoje. Por quê? Porque vocês que são economistas e eu que sou sociólogo, a gente sabe, Brasil, você tem alta desigualdade. Pagar a universidade, tem que pagar livro, alimentação, transporte, isso é grana. Se eu moro em São Paulo, saio da minha família e vou para o UFSCar, se eu não tenho república, eu tenho que pagar em Sorocaba. O custo vai ser menor que São Paulo, vai. Mas em Sorocaba é 1 hora de São Paulo, já vai, né? Tem Toyota em Sorocaba, então tá virando a cidade, eu tenho que comer em Sorocaba. Então eu vou ter que fazer o quê? Dividir república com um colega. Não dá, a não ser que minha família banque. Então, vocês estão entendendo? São vários elementos que complexificam a questão que as pessoas, não, é riquinho, tem carro importado, tem que privatizar a universidade pública. Não é. Por isso que eu não uso muito elite, tá? Eu faço assim, elite você pode usar, mas você tem que primeiro contextualizar. Senão dá a impressão que tudo é elite e só se resume a isso. E quem faz esse discurso, se vocês perceberem, os fundos de investimento e os proprietários das particulares e economistas vinculados ao neoliberalismo mais tacanho da Escola de Chicago. Tá? Então, é um pouco isso. Mas eu estendi muito, como sempre. Não, perfeito, perfeito. Eu não sei se você vai ter que sair agora, talvez. Mas se vocês quiserem estender mais uns 15 minutos, pode ser. Não tem problema, não. Então tá.
Eu não sei como... Não, é perfeito essa pontuação que você fez, na verdade, porque justamente quando a gente fala essas coisas, a gente normalmente não contextualiza, né? Mas é justamente nessa base que a gente está falando, né? Não, mas Não, é perfeito, perfeito. extremamente pontual. É extremamente importante contextualizar realmente essa situação. Não, mas duas coisas são Vinícius, importantes, tá? Só duas coisas importantes. Está lutando. Às vezes o ensino superior faz diferença porque tem um prêmio salarial, tá bom? O prêmio salarial, vocês sabem que pode discutir. Ter ensino superior ainda faz diferença em termos salariais, em termos de mobilidade socioeconômica, tá bom? Então, isso é importante também. Então, esse aluno está lutando também. Agora, isso eu exploro depois, porque tem a ver com a FATEC, a tua outra pergunta, FATEC e o lugar da faculdade particular. Tem ainda a questão eu acho que é interessante esse debate de como fazer esse estreitamento entre o universo privado e público. Eu acho que é bem interessante. Daria para fazer esse tipo de discussão, né, que a gente vê que veio a questão de uma preocupação à pesquisa agora diante dessa pandemia, né? A gente viu que, nossa, a pesquisa é importante. O pessoal se tocou, né? Nossa, a pesquisa é importante. Eu achava que não era, né? Eu achava que era... Isso que você está falando é um pouco do que eu estava falando antes, você resumiu numa palavra. É isso mesmo. Isso mostra que a universidade pública vai para além de quem a frequenta, tá entendendo? Uhum. Vai para além de quem frequenta, do perfil socioeconômico estrito de quem frequenta. É uma coisa que é uma dimensão pública mesmo, uma vacina onde as pessoas estão morrendo e precisa ter essa vacina. E de onde vem essa vacina? É da pesquisa. E quem pesquisa? Por que não há custo de física nas particulares? Porque isso exige investimento e eu preciso do lucro imediato. É isso que as pessoas não entendem, entendeu? A universidade pública extrapola. Você pode fazer um projeto de economia que não é só para melhorar a performance empresarial do banco. Você está pensando em outras coisas e aí essas outras coisas também são importantes. Por exemplo, um projeto de educação financeira para baixa renda. Isso o banco não vai gostar, mas isso um economista pode fazer, porque ele tem conhecimento, entendeu? E ajuda muitas pessoas a evitarem armadilhas financeiras. Então, a universidade pública extrapola muito o sentido que só o professor Wilson foi privilegiado, só a Bruna, o Vinícius, né, que é a coisa da externalidade positiva lá que eles falam, do benefício estritamente privado. É uma visão muito, muito estreita da realidade. Vinícius, se você quiser complementar alguma coisa que estava falando antes, para a gente fechar aqui. Não, eu vou ser rápido, né, porque acho que vai ser interessante dar uma continuidade depois, né, mas isso que o professor falou, né, é aquela coisa quando eu entrei na universidade, eu entrei na Unesp, a gente entende que, a gente conhece, eu não sabia, né, até entrar, que era pesquisa, ensino e extensão, era um tripé, né, que a universidade tem esse papel, e a extensão, eu morava lá em Araraquara e via muito bem como tinha o curso de odontologia, o atendimento às pessoas carentes. Meu curso era de economia, a gente tinha um trabalho lá de educação financeira, lá com os catadores de lixo da cidade de Araraquara, coisas do tipo, assim. E tinha o curso de farmácia, por exemplo, forneceu testes para a prefeitura, fez a parceria. Tem uma privada também que fez, tem uma ligação forte com o prefeito, enfim, aí fizeram, mas a maioria da Unesp farmácia, então estão ajudando. Então a cidade tem um número baixo de mortes, enfim, tem um número relevante ainda, que é ruim, né? Ideal que fosse nenhuma, mas a cidade, comparativamente, tem uma das menores taxas de letalidade da Covid no Brasil, na verdade, europeia. E muito por conta da universidade que ajuda também. E eu acho que é interessante, de uma forma geral, a gente aproveitar esse espaço que a gente está tendo até para aquela pessoa que não está muito atenta ao debate, mas entender o papel, né? Esse papel de partição da universidade, né? Enfim, eu acho que é fundamental. Eu acho que para próximo debate, assim, para fazer, acho que é interessante ver acho que você fez isso, eu li sua tese bem rápido, eu não tive até ver o livro mais à frente, em outro momento, né, para comprar. O mapeamento dessas pessoas de baixa renda que conseguiram ascender no ensino superior privado, né? Eles têm um perfil muito... A escolha do curso tem a ver muito mais com a proximidade, tem muito a ver com a questão geográfica, né? E com a questão de, assim, o acesso do sujeito é aquele, ele vai buscar o que está mais próximo dele, em termos econômicos, em termos de logística, e isso dificulta a inserção, e as cotas amenizaram um pouco isso. Isso, tá? A gente discute mais em pormenor depois, eu anotei aqui. E a outra coisa é isso que você falou, Vinícius, é perfeito. Isso, vocês são um exemplo disso, ó. O que vocês estão fazendo? Vocês são universitários, por iniciativa própria, estão fazendo uma coisa que é divulgação. Então, esse serviço, mesmo as particulares de extensão que o Vinícius falou muito bem, que elas fazem, mas fazem muito pouco,
pouco e muito espetada pelo MEC que tem que fazer. Mas isso as públicas que criaram. Exemplo, você tem uma rádio USP que se você sintonizar, é custo, mas é público, certo? Eu posso não estar na USP, estar no carro em São Paulo, quando vocês vêm aqui em São Paulo, e estar ouvindo a rádio USP. Vocês que passaram por universidades aí, tem algum serviço na UFSCar ou na Unesp ou em outro, não sei se vocês fizeram em outras universidades públicas na graduação, com certeza você tem um serviço que é público, feito pela universidade pública, custo da universidade pública, mas é bem público. Eu não estou lá, mas eu posso acessá-lo. Por isso que eu chamo ensino superior privado lucrativo. Não é que não possa ter universidade privada. Veja, o sistema é mais complexo, né? A gente está no capitalismo, tem os embates, o capitalismo tem as complicações dele, mas tem também avanços, enfim, aí é uma discussão mais ampla, vocês são economistas, vocês sabem, né? Só que assim, a gente tem que ver o seguinte, ó, o bem é público, é isso que tem que ficar aqui, o bem é público, não é para só ganho privado, seja do cara o quê? Você fez, você paga. Agora a questão da sessão a gente vai ter que ter uma outra fala porque é mais difícil. Tem isso mesmo, viu, Vinícius? Aumenta a proximidade, mas tem o diploma mais o emprego hoje balançou dos anos 70 para cá. Essa relação, por isso quando eu falei lá que a universidade é um espaço da classe média. Lembra quando eu estava falando de elite? Por quê? Porque veja bem, se eu sou rico, veja o filho do Eike Batista. Ele falou que só leu o livro do pai dele lá, aquele Thor lá, lembra? O livro do pai dele e olhe lá. Mas ele vai viver a vida, vai morrer, se ele morrer com 20 anos, ele não vai precisar fazer faculdade, ralar, fazer vestibular igual eu e você. Só se ele quiser, tal, lá, questão de status, alguma coisa. Você teve que fazer, certo? E se ele é da classe trabalhadora, ele tem que vender o tempo de trabalho dele, né, Marco? Ele tem que vender, não tem brincadeira, senão ele não tem o pão. Só se alguém der. Então, tem que vender o meu tempo. Então, a classe média é aquela pessoa que precisa, para reproduzir enquanto classe, passar pela universidade. E aí tem as várias divisões da classe média, mas ela precisa. Essa relação, diploma-emprego, pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, tem um autor que estuda isso, o Wright Mills, a nova classe média. Ele discutiu como nos Estados Unidos os pequenos proprietários do século XIX quem era a pessoa do campo, vendedor de pequeno comércio, você não tinha grande empresa. Quando surge o desenvolvimento do capitalismo americano, século XIX e XX principalmente, grande empresa, burocracia pública e privada, eu preciso de quem? Do conhecimento técnico, que quem dá? Escola, universidade. E aí, meu prêmio salarial aumenta. No Brasil, tem ensino superior, vocês depois que formarem, vocês vão ganhar 4 vezes mais do que um cara que não tem ensino médio, incompleto, público ou privado. Se vocês fizerem mestrado, doutorado, vão ganhar um pouco a mais ainda. Então, é o que a economia chama de prêmio salarial. Só que esse prêmio, vocês sabem, tem, professor, mas você está falando isso, mas tem engenheiro que está trabalhando com um aplicativo, lógico. Perfeito. Agradeço a participação de todos nessa primeira parte do podcast Na Frequência do Copom. Agradeço também a presença da Bruna Scarpione, que está auxiliando a gente tecnicamente. Muito obrigada e até a próxima.